Fala galera, beleza? Professor Italo Colares aqui com questão de Sociologia do Enem de 2022. Uma questão aí que exige uma certa leitura da gente, tanto do texto 1 como do texto 2, comparando as ideias que estão sendo apresentadas nos textos. Então presta atenção aí direitinho para que a gente possa obter o êxito e marcar a alternativa correta da questão. Então vamos lá, o texto 1 ele vai falando aí sobre a primeira grande lei educacional do Brasil de 1827, que vai determinar que nas escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferenciados, né? E apresenta aí que o Visconde de Cairu foi um dos defensores de que o currículo de matemática das garotas fosse o mais enxuto possível, né? E presta atenção nessa informação aí. Ele diz que o belo sexo não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. Pois é, mulheres e meninas, né? Para ele, para esse pensador aí, esse serzinho aí, né? O Visconde de Cairu diria que as mulheres não têm competência ou qualidade para entender das questões matemáticas, digamos assim. O texto 2 já diz o contrário, né? Está sendo apresentado aí o Marquês de Santo Amaro, lá do Rio de Janeiro, que ele argumenta que o tempo em que se vive deixa de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos. E aí a gente sabe que é a questão da matemática, que ele fala sobre mais aprofundados da matemática. A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume de que estavam os antigos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Então a gente está vendo aí dois textos, né, que se contradizem, que se opõem diante de uma questão, diante de uma perspectiva. Aí o enunciado da questão nos fala o seguinte: os discursos expressam pontos de vista divergentes, respectivamente, pela posição entre o quê? Então, o que é que os textos aí estão nos apresentando? Uma oposição. Oposição de quê? Que diverge de quê? A alternativa A diz liberdade de gênero e controle social. Mas a gente tem que perceber aí que o texto está pautando sobre a questão do feminino, né? Um controle aí sobre a questão do gênero. Não está falando em nenhum momento, não está sendo refletido aí sobre a questão do masculino, sobre a questão do entendimento do que se diz respeito ao estudo sobre os corpos, né? Ou sobre os gêneros masculinos. Então a gente não está falando sobre uma liberdade de gênero, a gente está falando sobre um conceito preciso, que é o feminino. O texto não está dizendo que os meninos têm que estudar isso e as meninas têm que estudar. Não, eles estão falando sobre como as meninas, né, as mulheres, o feminino, não tem. Um texto está dizendo que não tem capacidade de entender determinadas questões matemáticas e o outro está dizendo que é meio que, olha, você está alienando as pessoas, impedindo que elas tenham conhecimento igual, né, da mesma forma que os antigos faziam, que não queriam nem que suas filhas aprendessem a ler. Então já não há uma ideia de liberdade de gênero, tá, gente? Tá falando aí sobre outra questão. A alternativa B, equidade de escolha e imposição cultural, beleza? Gente, não é um processo de uma imposição cultural porque está sendo discutida uma questão de lei. Lei não trabalha a questão da imposição cultural. Lei é lei se cumpre, né? Lei é um objeto dentro da estrutura social que ou você cumpre ou você descumpre. Não é um processo de imposição meramente cultural, né? É uma questão que tem que ser cumprido dentro de um princípio de isonomia, dentro de um princípio de cidadania, tá? E outra questão é que não está falando sobre equidade de escolha porque não está dando essa possibilidade de escolha às pessoas, né? Principalmente no caso aqui, ao gênero feminino. Por quê? Porque está fazendo o que a alternativa C está dizendo, tá certo? Dominação de corpos, já que esses corpos femininos, é tirado o direito de entenderem, de aprender, de desenvolver uma certa capacidade cognitiva, ou até mesmo potencializar essa capacidade cognitiva, né? E a oposição aí à questão da igualdade humana, né? Já que aí a gente não está compreendendo que as mulheres têm as mesmas capacidades do que os homens no processo de cognição, principalmente no que diz respeito à matemática. Então a alternativa C é a alternativa correta. Vamos só constatar aí
A alternativa C como alternativa correta, verificando as outras alternativas. A alternativa D diz: geração de oportunidade e restrição profissional. Perceba que o texto não está nos trazendo a ideia de profissão, está falando sobre o processo de educação, que tem muito mais a ver com uma ideia de igualdade, a ideia do direito à educação para todos e todas. A alternativa é exclusão de competências e participação política. Bem, o texto também não fala sobre participação política, até mesmo porque o texto está falando sobre um discurso, mas não sobre como as pessoas devem ou não devem participar das questões políticas. Sobrando aí a alternativa C, dominação de corpos, igualdade humana, como alternativa correta.